Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, nós vivemos a pior crise que o país já passou, tanto econômica quanto política. Não temos dúvida que a população, com as manifestações que vêm sendo feitas, demonstra que não aguenta mais o estado a que nós chegamos. Por isso, pedia não só o impeachment, mas, muito mais do que isso, o que quer são soluções tanto para a crise econômica quanto a crise política. Enquanto alguns defendem, juridicamente, inclusive, a possibilidade do impeachment, cuja denúncia foi aprovada pela Câmara dos Deputados, outros continuam falando em golpe. Aliás, nós vemos que opiniões bem variadas, inclusive dentro de alguns partidos que defendem que o impeachment é golpe, o que ficou devidamente já, no meu entender, caracterizado que golpe é o que esse governo vem fazendo há longos anos, através das suas políticas, através do seu plano de governo para os amigos, para os partidos que compõem a base, sendo que alguns, inclusive, acabaram aí brigando, e não concordando com a forma como as coisas estavam sendo feitas, e houve aí, então, toda essa celeuma que nós temos visto entre alguns. Mas, no que se refere ao impeachment, o relatório do deputado responsável pelo relatório do processo de impeachment foi muito claro e atentou exatamente e tecnicamente para a possibilidade jurídica do pedido, com base no que foi feito a denúncia, aliás, por ilustres juristas, como Hélio Bicudo, como Miguel Reale Júnior e a Janaína Pascoal. E não tem dúvida de que o pedido estava dentro da lei, que a denúncia estava dentro da lei, de acordo com a previsão constitucional, que nos dá um instrumento democrático, democrático, sim, aliás, se não fosse democrático, então, como as pessoas estariam se manifestando nas ruas da forma como se manifestaram? Milhões de pessoas em todo o Brasil. Aliás, a maior manifestação pública que nós já tínhamos visto, ocorreu lá antes, naquele domingo, 2 semanas, 3 semanas antes da votação do impeachment. O que aconteceu durante a votação é outro problema. Mas o parecer e a aprovação da admissibilidade está perfeitamente dentro do quadro jurídico, do quadro legal, do quadro constitucional permitido pela nossa legislação. Aliás, aqueles que são contra continuam não admitindo e tentando desfazer, tentando confundir, inclusive, as pessoas quanto à possibilidade. Porque o que aconteceu na Câmara foi apenas o juízo de admissibilidade. A Câmara não tinha que analisar o mérito. Não tinha que analisar o mérito. O mérito vai ser analisado pelo Senado, conforme também disposição constitucional. Lá no Senado é que vai ser julgado. Lá no Senado é que o processo vai ser instruído. As testemunhas vão ser ouvidas e as demais provas que forem apontadas, seja pela denúncia, seja pela defesa, serão analisadas e, então, o Senado Federal é que poderá, então, dar a sentença, que é em forma de decreto, como diz a lei.
E a denúncia se baseou exatamente nas pedaladas fiscais, né, repasses feitos pela União a bancos públicos para financiar aquilo que não tinha dinheiro para financiar, para tentar cumprir as promessas de campanha que fez, para as quais não tinha também condições de cumprir, e ainda a abertura de créditos suplementares sem autorização da Câmara dos Deputados, os dois fatos que constituem crime de responsabilidade, como já foi muito bem debatido por inúmeros juristas, em que pese alguns politicamente não aceitarem e continuarem discutindo. Mas foi aceita a denúncia e o processo já está no Senado para continuar. E eu dizia que, de outro lado, o espetáculo deprimente que aconteceu no domingo durante a votação, isso demonstra como a nossa política está corrompida, como os políticos, né, os nossos representantes, e nós aqui, né, que somos também representantes da população de Pelotas, como está caminhando a política. E se nos espantamos com o que aconteceu naquela votação, não é demais dizer que devemos nos espantar também com muitas coisas que acontecem na nossa cidade, no nosso local, na nossa Câmara, nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas, né, no Congresso também. E aquele deboche, aquelas brincadeiras, né, aquilo tudo que se viu e que não há quem não tenha, né, achado ridículo, se nós formos analisar, também vemos aqui deboches, ridicularizações, debates sem o menor fundamento. Né? Não, ninguém aqui vota pelo pai, pela mãe, pela tia, pela avó, por isso, por aquilo. Mas também se vê aqui coisas desse tipo, né, sem levar em consideração o verdadeiro objetivo da política, sem levar em consideração aqueles que realmente devem ser atendidos, mas muito mais para se fazer aparecer, muito mais para levar a sua vontade, para estabelecer a sua vontade, para, quem sabe, amanhã estar novamente na mesma posição, e é isso que nós vemos acontecer na política de 4 em 4 anos, né, com campanhas que se baseiam exclusivamente em fatos que, na verdade, não são para fazer acontecer o que a política realmente deve fazer, ou seja, o bem para a comunidade, o bem para a maioria da comunidade. Por isso, nós vemos esses, como eu disse, deboches. Aliás, costumeiramente, quando alguns estão na tribuna, outros estão debochando. A televisão não mostra. Aquele que está falando, né, tem a câmera para si, tem o microfone para poder falar, e se não estiverem as pessoas aqui no plenário, nas suas casas não veem os deboches que acontecem, as brincadeiras que acontecem durante momentos muito sérios e que está se discutindo coisas importantes para a nossa cidade. Muitas vezes também, e se dizia que os deputados lá sequer sabiam o que estavam votando, muitas vezes também aqui sequer alguns sabem o que está se votando. Aliás, hoje, novamente, nós não temos a pauta, né, a ordem do dia, não temos para os vereadores poderem acessar. E o nosso regimento interno diz que a pauta, a ordem do dia, deve estar disponibilizada com 48 horas de antecedência. Mas, muito mais do que isso, todos podem acessar com mais tempo do que 48 horas até. Mas o regimento diz que, para que entre os projetos na ordem do dia, eles deveriam estar com 48 horas. Esse é um dos motivos até pelos quais muitos nem leem aquilo que votam, né? Mas poderiam fazê-lo. É dever,
do vereador, é dever do legislativo conhecer aquilo que está fazendo. E muitas vezes nós não vemos isso. Por isso a situação política que nós vivemos é muito ruim, por isso a população não confia nos políticos, né, porque a culpa, eu diria, é dos próprios políticos, né? A culpa mas também é da população, que não vai conhecer o que está acontecendo, não vai conhecer quem são os políticos e, infelizmente, cai na armadilha, na velha armadilha da falsa política, que faz campanha para, utilizando a mídia, utilizando várias ferramentas aí, para se promover e não promover o que realmente deve ser promovido na política. Obrigado.